Boa noite, pessoal. Uma alegria estar de novo com vocês. Fico muito feliz e honrado com essa casa cheia. Hoje eu estou particularmente inspirado porque a minha filhinha Maria está presente. Hoje nós vamos tratar do segundo mandamento, que é uma consequência direta do primeiro mandamento. Os 10 mandamentos foram entregues por Deus a Moisés em 2 tábuas de pedra. E a tradição logo dividiu os 10 mandamentos em 2 blocos. 3 primeiros mandamentos relativos a Deus e os 7 últimos mandamentos relativos aos homens. Portanto, 3 mandamentos verticais da nossa relação com Deus, que são o fundamento de tudo, e 7 mandamentos horizontais ou sociais, que são o nosso relacionamento com os outros, a partir de Deus. E o mais importante, de longe, é o primeiro mandamento, que é o fundamento da primeira tábua e de todos os outros 9, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, que nós vimos na aula passada. Está disponível no meu canal do YouTube para quem tiver eventualmente faltado. O segundo mandamento diz respeito à linguagem que nós empregamos para nos referir a Deus, protegendo o seu nome, que é sagrado. O terceiro mandamento diz respeito ao tempo que nós dedicamos a Deus na semana e na nossa vida como um todo, consagrando um dia para Ele, que é o sábado. Para nós é o domingo. Então, como vocês podem me acompanhar aqui na introdução, o Catecismo da Igreja Católica divide esta sessão em 3 partes, e assim será esta aula didática que segue o Catecismo, que é muito bem feito, muito claro, muito preciso. O nome do Senhor é santo. Vamos refletir sobre o que significa o nome ser santo. É fácil entender que Ele seja santo, mas porque também o seu nome é santo. Afinal, o nome pode ser considerado apenas um instrumento de referência ou de comunicação. Então, a gente precisa entender por que o nome do Senhor é santo e por que o nome de cada um de nós também é santo, também é sagrado. Em segundo lugar, porque ele não deve, sob nenhuma hipótese, sob pena de um pecado muito grave, ser blasfemado, ser banalizado, ser pronunciado em vão, como a tradução corrente que nós temos diz: não pronunciar o santo nome de Deus em vão, na sua formulação negativa, que é a que nós temos. Em terceiro lugar, o nosso nome de cristãos e o nosso nome de fiéis batizados. Então, como eu disse aqui no item 2, é natural que quando nós amamos alguém com um amor absoluto, com um amor pleno, com um amor indivisível, nós protejamos também o seu nome e nós tenhamos reverência ao nos referir a esta pessoa que nós amamos. Então, seria impossível que nós banalizássemos o nome de Deus se nós o amássemos. Só o trata de forma despretensiosa, despreocupada, distraída, quem não o ama. Porque só quando a gente fala de quem a gente ama, se eu começar a falar agora da sua esposa, do seu marido, da sua mãe, do seu filho, imediatamente o seu coração vai aquecer. Você não vai conseguir desprezar e não ligar, como se estivesse falando de alguém que você não conhece. Se eu começar a falar do João da Silva, que você nunca ouviu falar, esse nome é vão, porque é desconhecido. É desimportante, mas quando eu falo de alguém que você ama, como seu marido, sua esposa, sua mãe ou sua filha, ou seu filho, você vai automaticamente proteger este nome. Então a gente vai ver em que medida é uma consequência natural. E como a minha intenção nessa série de aulas é dar uma dimensão muito prática para a nossa reflexão teológica e doutrinária, 2 virtudes eu quero destacar nesta aula. Em primeiro lugar, a virtude da religião. A religião é uma virtude que nos ensina a usar as palavras adequadas e corretas em relação a Deus e a sua família, que é a igreja. A sua mãe, Maria Santíssima, Nossa Senhora, como nós nos referimos devotamente, respeitosamente a ela, Nosso Senhor,
né? Jesus Cristo, os seus santos. Nós nos referimos aos santos com um título, que é o de santo, São Francisco. Nós não o chamamos de Chiquinho, ou de Chico, ou de Francisco. São Francisco de Assis, ou São Francisco Xavier, né? Ou São Francisco de Sales, 3 grandes Franciscos na nossa família, né? Que é a igreja. Isso manifesta uma devoção, uma veneração toda especial a estas pessoas que estão na igreja triunfante. Encabeçadas, é claro, por Nosso Senhor, por Deus, Trino, por Nossa Senhora, por São José e por toda a corte celestial dos santos e dos anjos. O santo anjo do Senhor, também, com muita veneração, que cada um de nós temos. Em segundo lugar, o fato de nós estarmos sempre na presença de Deus nos torna responsáveis para falar sempre a verdade. Portanto, a virtude da sinceridade é característica de quem vive diante de Deus e de quem honra o seu santo nome. O 8º mandamento, que é não praticar o falso testemunho, como é chamado, não só diante de um juramento formal numa corte ou em juízo, mas sempre usar a capacidade que Deus nos deu de comunicar com retidão, com integridade. Não usar a língua para subverter a realidade, porque no fundo isso é uma traição ao próprio Deus. Certo? Então vamos começar. O nome do Senhor é santo. Todos têm o plano da palestra, certo? Hoje eu imprimi suficientemente, eu espero. 1. O nome de Deus expressa a sua presença, a sua identidade e a sua santidade. Como Deus é onipresente, como Deus está em toda parte, ainda que nós possamos vir à igreja, onde Ele está substancialmente presente no sacrário, em corpo, sangue, alma e divindade, na Eucaristia, onde quer que nós estejamos, Deus está plenamente presente. E quando nós o invocamos, quando nós falamos a palavra Deus, nós automaticamente o realizamos, o presentificamos, o tornamos presente. Toda pronúncia da palavra Deus é uma invocação, certo? Quando eu falo Laíse, por exemplo, agora, e a minha esposa não está presente, embora esteja muitíssimo perto daqui, na nossa casa, ela vem à minha mente, ela vem ao meu coração, carregada de afetos, carregada de memórias, carregada de projetos, porque é a minha esposa. Esse não é um nome vão. Se você me pergunta como está a minha esposa e o meu filho que está para nascer, você me agrada, você me abraça, você se preocupa comigo, e você de algum modo os torna presentes, na minha memória pelo menos, só que ela não é onipresente. Essa é uma invocação meramente psicológica, meramente mental, porque ela não está aqui. Ou quando a gente fala de alguém que já faleceu, que embora possa estar no céu, é diferente de falar de Deus, porque Deus está aqui, como está ali, como está ontem e amanhã, da mesma forma. E a gente vai já ver que o modo como Deus revelou a Moisés o seu nome com o verbo ser, significa eu sou, e onde quer que nós estejamos, e independente do que esteja acontecendo, Ele é absolutamente presente, do mesmo modo como estava presente diante de Moisés. Porque o fato de Deus ter revelado o seu nome nos deu uma chave de acesso a Ele. Yahweh, né? Que nós não pronunciamos, o Senhor, exatamente para mantê-lo preservado, protegido e sagrado. 1.1, aqui na página 1 ainda, pronunciar o nome de Deus é invocá-lo, é reconhecer a sua presença com reverência e respeito. Quando nós falamos de Deus, estudando, por exemplo, ou conversando sobre religião de modo despretensioso, ou às vezes mesmo lendo a Sagrada Escritura, sem a consciência de que nós não estamos falando de uma cadeira, digamos que nós estejamos procurando uma cadeira para comprar, ou uma mesa para arrumar um escritório. A gente fala da cadeira e da mesa como o que são, objetos.
substituíveis, que têm um preço, que quebram, que desgastam, que têm cor, que têm função, que tem de madeira, de MDF, e pronto. Mas quando a gente fala de Deus, a gente não pode, sob nenhuma hipótese, falar como se a gente estivesse falando de uma coisa, porque Deus é uma pessoa, e não é só uma pessoa, mas a pessoa, a presença, a substância, ou, como o próprio Deus escolheu se manifestar, o ser, aquele que é, e não pode não ser, e não foi nem será, mas sempre é. Isso é didático para nós. Deus nos ensinou de modo didático a termos cuidado com a linguagem, porque a linguagem condiciona o nosso pensamento, e o nosso pensamento condiciona a nossa ação e o nosso sentimento. Por isso a gente precisa se policiar na linguagem, por isso a gente não diz tudo o que pensa, e por isso a liturgia, como um conjunto de orações escritas, nos ensina a rezar. Lex orandi, lex credendi. Tal como eu rezo, eu creio, mas eu ainda não sei em quem eu devo crer ou como eu devo crer. Não tem problema, venha para a missa e preste atenção nas palavras que estão sendo lidas e pronunciadas pelos sacerdotes, pelos leitores e por você mesmo. Leia a Sagrada Escritura com toda a atenção e você vai aprender aos poucos a se comunicar com Deus, tal como Deus quer que nós nos comuniquemos com Ele. Portanto, 1.2, nós só podemos usar o nome de Deus para bendizê-lo, louvá-lo e glorificá-lo. Nós não podemos nunca nos esquecer que Ele está nos céus e nós na terra, e que pronunciar o nome dEle é nos elevar, sursum corda, né? Elevemos o coração a Deus, né? Então a gente sempre fala de Deus numa atitude de reverência, ajoelhados, nos rebaixando por um lado e nos elevando por outro, para irmos ao seu encontro. Isto que significa o poder do nome de Deus, que é uma invocação. É quando a gente olha nos olhos do nosso cônjuge ou dos nossos filhos e fala, eu te amo. A gente tem algo para comunicar e isso nos ensina também aquilo que nós queremos sentir e viver, que é o amor, né? 2. Na Bíblia, os nomes encerram um significado muito profundo. A gente chama a Bíblia de Sagrada Escritura. Tudo ali é sagrado. Por isso que a gente levanta o evangeliário, por isso que a gente beija a Sagrada Escritura ou a Palavra de Deus quando se pronuncia o Evangelho, quando se proclama o Evangelho, a proclamação de uma lei, da nossa lei, do novo mandamento, da nova aliança, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a boa nova que é proclamada e trombeteada nos altos dos púlpitos e nos altares, como nós fazemos. E em particular, dentro da Sagrada Escritura, os nomes próprios têm destaque. Por exemplo, nós sabemos que Abrão, o pai da fé, que sai de Ur da Caldeia com seu pai Terá para Harã, no norte, e que depois é exortado por Deus a ir a Canaã, a terra prometida, tem o seu nome mudado, assim como a sua esposa, Sarai, se torna Sara, Abrão se torna Abraão. Da mesma forma, o seu neto, Jacó, se torna Israel, origem do Estado de Israel e origem das 12 tribos dos seus filhos, Judá, Simeão, Rúben, Levi, os filhos de Lia, depois José, Benjamim, os filhos de Raquel. Então, os nomes têm um significado muito profundo e a gente pode lembrar também de Simão, que se torna a rocha, a pedra, e que nós chamamos em português de Pedro. Mudou de nome, mudou de condição, agora é a pedra angular, agora é o sustentáculo da igreja. Ou os filhos de Trovão, os filhos de Zebedeu, os Boanerges. Por um lado parece um apelido, parece um nome carinhoso, filhos do trovão, Boanerges. Por outro, designa uma força espiritual de um raio luminoso, que é o trovão.
O próprio nome de nosso Senhor, Yeshua, como vocês podem ler aqui no item 2.6 da página 2, que significa Yahweh salva, o Senhor salva, Deus salva. Jesus é o Messias, é o Salvador. Também quando nós o chamamos de Cristo, Jesus Cristo, esse é um nome próprio do Senhor, não é um Messias qualquer. Por exemplo, o profeta Isaías chama o rei Ciro da Pérsia de Messias, porque o rei Ciro da Pérsia libertou os judeus no cativeiro da Babilônia, e foi um rei muito bom para os judeus, que até ajudou a reconstruir o templo, sob Zorobabel. Só que quando o profeta Isaías fala que rei Ciro é um Messias, é porque ele é um libertador político, mas com M minúsculo, digamos assim. Ele não é Ciro o Messias, ele não é Ciro Cristo, como Jesus é Cristo, porque Jesus é o libertador do gênero humano. Então esse título, São Paulo sempre se refere a Jesus Cristo. O primeiro evangelho de São Mateus, evangelho, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Deus. Isso é um título, filho de Davi, filho de Deus. Ele se chama de filho de homem. Isso também é um título do profeta Daniel, para dizer que ele é humano. Quando a gente diz que Jesus é filho de Deus, quer dizer que ele é Deus. E quando a gente diz que ele é filho do homem, quer dizer que ele é homem. E isso a teologia chama do mistério, da dupla natureza de Cristo numa única pessoa. Uma pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com duas naturezas. A natureza divina, filho de Deus, e a natureza humana, filho do homem. Então, voltando aqui, quando a gente começa a ler a Sagrada Escritura, no item 2.2, a gente sabe que Enós, por exemplo, que é um filho de Sem, foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. Isso está no comecinho do livro do Gênesis, no capítulo 4. Vocês lembram que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, Caim matou Abel, depois eles tiveram um terceiro filho, que é Sem, que foi a raça bendita, ao passo que a raça de Caim foi maldita e depois foi extirpada. Com o dilúvio de Sem virá Noé, cuja família de 8 pessoas será salva do dilúvio e recomeçará a povoar a terra. E por que Enós não invocou o Senhor? Porque ele invocou o nome do Senhor. O que significa isso? Significa que o nome implica intimidade. Se eu não sei o seu nome, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou perguntar para a gente estabelecer uma relação mais ou menos pessoal e interpessoal, qual é o seu nome? Porque o nome é uma porta de entrada para a comunicação, para o contato, para a comunhão. É difícil quando a gente esquece o nome de alguém, porque parece uma indiferença, parece uma atitude relapsa, parece que a gente não deu a devida atenção a esta pessoa, parece que a gente não guardou no nosso coração. A gente jamais esqueceria o nome de quem a gente ama. É uma sensação de distanciamento. Ao passo que saber o nome, assim como saber a história, saber ainda mais a genealogia, os nomes dos pais, os nomes dos filhos, parece que a gente tem mais intimidade. Ora, um psicólogo contemporâneo como Jordan Peterson observa que muitas situações sociais são testadas pelos apelidos. O apelido pode ser uma forma de gerar intimidade, um diminutivo, por exemplo, ou um apelido que relembre uma história, que tenha surgido numa viagem, que tenha surgido num jantar, que tenha surgido num contexto íntimo. E quando eu venho e chamo pelo apelido, você sabe que eu sou seu íntimo. Mas nem todo mundo vai lhe chamar desse apelido. E ao mesmo tempo, Jordan Peterson nota também que certos nomes são nomes provocadores, nomes de desafio, apelidos pejorativos. Ele diz que os apelidos podem servir para intimidade, os apelidos carinhosos, no diminutivo, por exemplo. Eu sempre fui o Vitinho da vovó Eva. Sempre. Ela não era capaz de me chamar de Vitor. E nem aí dela se me chamasse. Não aceitaria. Porque ela é minha avó Eva. Eu sempre vou ser o Vitinho, eu sempre vou ser netinho. Mais do que Vitinho, eu sou um netinho, como se fosse um título. Né? E há os apelidos pejorativos, que testam a pessoa, que desafiam a pessoa. Cabeção, o gordão, a baleia, a girafa, a formiguinha, o baratinha, e assim por diante. Para não dizer outros apelidos que podem ter conotação ainda mais pejorativa, que não vem ao caso.
O fato é que a linguagem condiciona muito o nosso pensamento, o nosso sentimento e a nossa relação com as pessoas. Não é indiferente o modo como nós tratamos as pessoas. O professor, o doutor, a excelência, o padre. Eu não consigo chamar um sacerdote de outro nome que não seja Senhor, mesmo que ele seja mais novo do que eu. Eu convivo com seminaristas, com padres mais novos, muitas vezes, e eu sempre os chamo de Senhor. Nós guardamos essa linguagem que não é formalismo, mas uma linguagem reverente com certas profissões, como a minha, de professor, sacerdote, o padre, o doutor, o médico, mas outras profissões nós não reverenciamos tanto. Isso significa que nós não damos a mesma dignidade, o mesmo cargo, a mesma importância. Percebam, entre os profissionais de saúde, acho que só um médico é chamado de doutor. Isso significa que todos os outros profissionais da saúde que têm uma importância ímpar no quadro do tratamento sanitário parecem não ter a mesma importância. Né? Às vezes, senhor, professor, doutor, né? É uma forma de enaltecer, é uma forma de reverenciar o cargo, né? em certas ocasiões. Então, é o primeiro a invocar o Senhor porque Ele sabe o seu nome. E é interessante que nós, nessa passagem da Escritura, ainda não sabemos qual é o nome do Senhor. Que aqui é dito Senhor. E aqui eu vou adiantar um tema que eu ia falar depois, é que os judeus até hoje não pronunciam o tetragrama sagrado. Nós pronunciamos num contexto didático como esse, com toda a reverência e respeito, que é o nome Yahweh, aportuguesado às vezes como Javé, né? Yahweh. Quando eles encontravam essa palavra, eles a substituíam por Elohim, que em grego significa Kyrios, e que em latim significa Domine, em português, Senhor. Então ele invocava o nome do Senhor, ele não invocava, e aqui não está escrito Yahweh, porque a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia mais competente do ponto de vista da precisão do texto em português, traz a palavra Yahvé, Yahweh, com H-W-E-W, aportuguesando, quando o texto hebraico o tinha. E veja, às vezes o texto hebraico tem o tetragrama sagrado, mas nunca é pronunciado. Só é pronunciado uma vez por ano dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, que entra amarrado para pronunciar o nome sagrado de Deus. Porque ele pode ser simplesmente arrebatado, com todo o temor. Eu vou já falar do dom do Espírito Santo, do temor. A gente tem que tremer de medo a Deus. A gente não pode falar com Deus como se estivesse falando com uma pessoa humana qualquer, embora com Cristo sim, e com Nossa Senhora sim, e com os santos sim, mas não com Deus. A gente precisa ter o dom do temor, que é o princípio da sabedoria, segundo os livros sapienciais. 2.3, na página 1 ainda. O Nosso Senhor disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que ele é Deus. Eu posso dizer assim, fale mal, mas falem de mim, brincando no ditado popular, né? Eu posso dizer, minha orelha está coçando, esquentando, né? Porque estão falando de ti, né? Mas olha, pode falar de mim, eu não estou aí. Eu posso estar na imaginação de vocês, na memória de vocês, até mesmo no coração de vocês. Acontece que Jesus não é só uma pessoa como nós, que se faz presente na memória, na imaginação ou no coração. Ele se faz substancialmente presente quando é invocado. Por isso nós começamos o nosso dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, invocando e estando na presença do Senhor. Invocar o nome de Jesus é invocar a sua presença. Portanto, é claro que nós vamos santificar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, tanto quanto o nome do seu Pai ou o nome do Espírito Santo, que são as 3 pessoas da Santíssima Trindade. E aqui abaixo, no item 4, eu coloquei, na página 2 já, a oração do Pai Nosso. Qual é a primeira coisa que nós pedimos? Nós pedimos 7 coisas no Pai Nosso.
O Pai Nosso é formado por 7 súplicas. A primeira dela é que o nome de Deus seja santificado. Nome, vontade e reino. São os 3 primeiros pedidos. Que o teu nome seja santificado, que a tua vontade seja feita, que o teu reino venha até nós. O nome é o nome do reino. O reino de Deus, a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus. Não era possível estabelecer a vontade de Deus e o reino de Deus sem o nome de Deus. Porque o nome é que comunica Deus. Tá? Olha essa passagem do catecismo, que é colhida de São Pedro Crisólogo, um desses padres antigos da igreja, muito sábios, aqui no item 4.1 da página 2. Pedimos a Deus que o seu nome seja santificado na oração do Senhor, ou Pai Nosso, porque é pela santidade que ele salva e santifica toda a criação. Este é o nome que dá a salvação ao mundo perdido, mas nós pedimos que este nome de Deus seja santificado em nós por nossa vida. Por isso nós vamos dizer, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, porque assim nós santificamos o nome de Deus. Veja, o nome de Deus já é santo. Como é que nós o santificamos? Sendo santos nós mesmos, fazendo a vontade dele, instaurando o seu reino, como Papa Pio X, instaurar todas as coisas em Cristo, instaurar todas as coisas no reino de Cristo. Isso é a função real de todo cristão batizado, sem nenhuma exceção, que quer santificar o nome de Deus com a própria vida, que quer refazer a sua vontade, e que quer estabelecer o seu reino. E por isso nós o suplicamos no Pai Nosso todos os dias, várias vezes por dia. Santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade. Venha a nós o vosso reino. Nome, vontade e reino são as palavras-chave da primeira parte do Pai Nosso. Depois a gente vai pedir para nós o nosso pão de cada dia, as nossas tentações, os nossos pecados, o mal, o nosso mal. Continuando, porque se nós agirmos bem, o nome de Deus é bendito. Na nossa ação, no nosso pensamento, na nossa vida. Mas é blasfemado se agirmos mal. Mesmo que nós não invoquemos diretamente, todo pecado é uma ofensa ao nome de Deus e a Deus diretamente. Escuta o que diz o apóstolo. O nome de Deus é blasfemado entre as nações por causa de vós. Ele está falando aqui aos cristãos em Roma. Vós, cristãos em Roma, blasfemais o nome de Deus por serem ímpios, por serem traidores, por não honrarem o nome que trazem, não no estandarte formal de uma insígnia externa, mas na própria vida de cristãos. Rezamos, portanto, para merecer ter em nossas almas tanta santidade quanto é santo o nome de nosso Deus. Por isso que as celebrações litúrgicas todas começam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que nós batizamos os novos cristãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Voltando na página 1, 2.4, já falei, 2.5, os apóstolos farão maravilhas em nome de Jesus. E essa expressão é muito repetida nos Atos dos Apóstolos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pedro, por exemplo, cuja sombra curava as pessoas, performava prodígios em nome de Jesus. Na presença de Jesus, na pessoa de Jesus, na substância, no ser de Jesus. E aí vem o item 3, que eu já adiantei. O próprio Deus achou por bem revelar o seu nome a Moisés, que nesse sentido tem uma função toda especial na história da salvação. E por isso que Cristo é o novo Moisés, que também sobe a montanha para proclamar a boa nova, a nova aliança. E, de algum modo, aprofunda e radicaliza o que Moisés ensinou. Vocês lembram que Moisés surge quando o faraó decide acabar com a vida dos primogênitos e com as crianças judias que estavam escravizadas no Egito, depois de 400 anos que José atraiu os seus 11 irmãos e o seu pai Jacó
para o Egito depois de uma seca severa na terra de Canaã. Eles foram para sobreviver, foram para conseguir continuar a vida e foram escravizados. E cresceram e se multiplicaram. E ocuparam uma terra fértil e conseguiram manter a sua tradição, que é a de culto ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Até que Moisés começa a perceber a opressão do seu povo e mata um egípcio que tinha batido num judeu e enterra o corpo. E depois ele tenta sanar uma disputa, um litígio entre dois judeus. E ele começa a ser perseguido. Ele que cresceu na corte do faraó, porque a sua mãe o colocou na água do rio Nilo, e Moisés significa aquele que é tirado da água, e a filha do faraó encontrou aquela criança. A irmã de Moisés corre e diz que tem uma ama de leite para ela, que é a própria mãe de Moisés, obviamente. Né? Então ele cresce na corte do faraó como um príncipe, como neto do faraó, como filho adotado da filha do faraó, da princesa. O faraó é o rei absoluto, é o Deus do Egito. E depois ele foge, depois desse incidente, e passa 40 anos na terra desértica de Madiã, onde ele chega num poço e encontra as 7 filhas de Jetro, sendo assediadas por andantes do deserto, e ele as protege e permite que o seu rebanho beba água, e por isso Jetro lhe dá Séfora para casar com ele. Ele passa 40 anos desse povo muito distante, que é o povo de Madiã, casado com Séfora, filha de Jetro, sacerdote de Madiã. E 40 anos depois, pastando o rebanho do seu sogro Jetro, ele sobe a montanha do Sinai. E lá ele escuta Deus lhe dizendo: tira a sandália, porque esta terra é santa, essa terra é sagrada, essa terra é protegida. Né? A teologia do corpo do Papa João Paulo II lembra a unidade conjugal e a ilicitude dos métodos contraceptivos que separam os corpos sagrados dos cônjuges, como a sandália separaria os pés de Moisés da terra sagrada na qual ele pisava. E ali ele tem uma visão muito profunda de Deus, que é uma sarça, um arbusto, uma pequena árvore em chamas. Mas essa chama não se consome. Ela ilumina, aquece, vibra, mas não queima e não incinera a árvorezinha, o arbusto. Ficou conhecido em português como uma sarça ardente. E essa manifestação ou epifania de Deus a Moisés na sarça ardente traz uma convocação, uma vocação. Eu ouvi a súplica do meu povo que está no Egito, vai e o liberta das amarras do faraó e o traz para o deserto para me louvar, para me adorar aqui. E Moisés fala: isso é impossível, como é que eu vou fazer isso? E tem mais, qual é o seu nome? E aí vocês podem ver aqui, no item 3.2 da página 2, o contexto em que ele se encontra, que é um contexto politeísta, em que há dezenas de deuses. O Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus da colheita, o Deus da fertilidade, o Deus do amor, o Deus da dança, o Deus da ciência, o Deus da comida, o Deus de cada tipo de comida, o Deus dos animais, o Deus do Nilo, o Deus da lua, do sol, das estrelas, do quarto minguante, do quarto crescente, da lua nova, tudo era um Deus. Eu lembro de Tales de Mileto, primeiro grande filósofo, que disse: tudo está cheio de deuses, que é uma crítica de um filósofo que vai começar a pensar as coisas pelas suas causas naturais, e não pelas suas manifestações sobrenaturais. Então ele pergunta, a primeira coisa que eu disser a eles, vai ser questionada: quem te disse isso? Qual é o teu nome? Tá? E isso porque, como vocês podem ver aqui no item 3.2, os deuses na antiguidade tinham 2 nomes. Um nome público para o culto social, litúrgico, e um nome secreto, que só os sacerdotes e os magos e
E os mágicos poderiam invocar nos seus ritos encantatórios. No que nós temos hoje ainda de magias negras, por exemplo. Coisas ocultas, ocultismo. E os egípcios eram prolíficos em todo tipo de magia, em todo tipo de hermetismo, todo tipo de encantamento. Então, Deus se manifesta a Moisés como aquele que é. Eu sou. No hebraico antigo, não há declinação das 6 pessoas. Então eles dizem assim: eu é, tu é, ele é, nós é, vós é, eles é. Ou também, eu ser, tu ser, ele ser, nós ser, vós ser, ele ser. Eles não declinam, tá? Por isso que ele diz: eu sou, eu ser, o eu ser. Tá? E isso é uma forma muito metafísica, a gente pode dizer, muito filosófica, de afirmar a existência absoluta, estável, permanente de Deus. Como eu disse no começo, não pode deixar de ser. Quando a gente lê o Apocalipse, que é um dos meus livros preferidos, embora seja com certeza absoluto o livro mais difícil da Escritura, porque a linguagem é toda cifrada, né? Ele se refere a Jesus Cristo como aquele que foi, aquele que é e aquele que vem. Jesus Cristo, o Verbo eterno de Deus, é como Deus. E por isso falava, eu sou. E no Evangelho de São João falou 7 vezes, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Né? E disse, antes de Abraão ser, eu sou. Antes de Abraão ser, eu sou. Nesse momento os judeus quiseram apedrejá-lo, porque perceberam que ele estava profanando o nome de Deus. Porque não acreditaram que Jesus era Deus. E de fato, os fariseus teriam razão, os sumos sacerdotes também, de proteger a religião daquele homem que parecia estar subvertendo-a. Mas na verdade, só Deus poderia fazer isso. Por isso que nós cremos que de fato ele seja Deus. Então Jesus emprega esse eu sou, aquele que é. Eu sou o que sou. Não diretamente, mas indiretamente. E muitas vezes. Né? E o fato de São João ter reportado 7 definições predicativas como essa, eu sou o bom pastor, eu sou o pão vivo descido dos céus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, né? Significa exatamente que ele está se referindo ao próprio Deus. Por isso, no item 3.1, nós lemos uma citação do livro do Êxodo que diz: não tomarás em vão o nome do Senhor, porque o Senhor não deixará impune aquele que tomar o seu nome em vão. Por quê? Porque é uma ofensa banalizar o nome de Deus. É como se fosse um xingamento banalizar o nome de Deus. É como se eu chegasse na sua casa, lhe chamasse e lhe desse as costas. É um desrespeito. É como se eu lhe chamasse e quando você virasse para mim, eu tivesse, sabe quando a gente brinca, eu brincava disso, né? Batia na campainha e saia correndo. Né? Brincadeira de moleque. É uma brincadeira de moleque assim que não tem o que fazer. Porque alguém vai se levantar para abrir a porta e ver que não tem ninguém lá na porta. Agora ninguém brinca com Deus. A criança brinca uma com a outra, chama a outra e sai correndo. Tudo bem, é divertido, mas com Deus não. Por isso, Deus, sempre que é invocado, se faz presente com toda a sua glória, para quem está preparado, para quem está apto, por assim dizer, a percebê-lo na sua majestade, na sua glória, na sua grandeza. Esse é o sentido do santo temor de Deus, que é um dom do Espírito Santo e que é o princípio da sabedoria e da religião. A gente vive numa sociedade muito informal, e muito irreverente, e muito horizontal, em que o princípio de autoridade foi implodido. A autoridade do pai, a autoridade do padre, a autoridade da igreja, corpo místico de Cristo, na sua hierarquia visível, do clero, diácono, padre, bispo, santo padre, o papa,
As pessoas falam do Papa como se estivesse falando de um tiozinho da esquina. Não falam do Santo Padre, o Papa. Tudo bem que Papa, papai, é um meio carinhoso que a tradição deixou, né? Mas é o Santo Padre, é o Romano Pontífice. Chamar de Romano Pontífice, chamar de Santo Padre é muito mais digno de quem ele é, vigário de Cristo na terra. O Senhor Arcebispo. Os antigos chamam o bispo sempre com o epíteto Senhor. Não é um qualquer, é o sucessor do apóstolo. É Pedro, Tiago, João, Tomé, entre nós. Então, quando a gente vive numa sociedade em que o pai, o professor, o médico, o governador, o síndico não tem respeito, a autoridade se perde. E a gente não atenta à linguagem, a gente não atenta à roupa. Eu sou professor universitário e tem alunos que chegam de chinela, de short. E aí de mim se é alguma coisa. A minha avó, o meu avô, fica mais fácil, ia para a universidade, de faculdade de Direito aqui, na Trindade, de terno e gravata. De terno e gravata. Porque honrava o ato de ensinar direito. Se eu venho bem vestido, significa que eu estou valorizando o acontecimento. A gente não pode vir à missa jogado, largado, de chinela. O quarto mandamento que nós vamos ver em 2 aulas é honrar pai e mãe. E está diretamente ligado à atenção que nós temos àqueles que Deus fez para nos criar, para nos gerar. O mais próximo de nós é o pai e a mãe. Os primeiros na nossa vida são o pai e a mãe, que nos criaram, que nos geraram. Portanto, nós temos que honrar a Deus neles. Nós temos que guardar o nome de Deus neles. Por isso, a bênção que nós pedimos a Deus, aos pais, perdão, e os nossos pais nos abençoam, significa exatamente o vínculo entre o primeiro e o quarto mandamento, entre o primeiro e o segundo mandamento. Ou quando nós visitamos os nossos pais no domingo, que é o dia sagrado da tradição cristã, nós ligamos a honra aos pais com a honra a Deus, com o tempo sagrado, para nos voltarmos à nossa origem, que são os nossos pais. O que significa a palavra sagrado? Significa santo. E o que significa santo? Significa separado e protegido. A Eucaristia, o corpo, alma, sangue e divindade de nosso Senhor, é sagrado. Por isso que ele fica guardado, protegido, num cálice, com uma porta, a chave, com uma cortina, num altar, no mais íntimo da igreja. O tabernáculo, como a gente ainda usa, porque era o local em que Deus, lá na narrativa do Êxodo, quando depois de libertar o povo do judeu, porque então Moisés volta, começa a luta com o faraó, as 10 pragas, a 10ª praga é a Páscoa, eles saem do Egito, passam pelo Mar Vermelho a pés enxutos, os cavalos do faraó e o faraó são afogados, submergidos pelo mar que se precipita neles, e eles vão rumo à terra prometida, e passam 40 anos no deserto. Mas ele passa pelo Sinai novamente, para receber agora as leis de Deus, que são a condição da sua liberdade e da sua conquista da Terra Santa. Ora, quando Moisés fala, tudo bem, agora que eu tenho a lei, como a gente vai até lá? Como a gente vai te portar? E eles criam então a tenda do encontro, com a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, como o próprio nome diz, é um cofre. Não é um baú aberto, é uma arca. E na arca tem 3 coisas. A tábua das leis, as 2 tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. Por isso que Maria é a arca da nova aliança, porque ela porta realmente nosso Senhor. Ora, nesse contexto, é necessário proteger a presença e o nome do Senhor. De modo que invocá-lo sempre é uma oração. Pronunciar o nome de Deus se dá sempre num contexto de reverência e de adoração.
e nunca de um jeito, como eu falei, quando a gente estuda, quando a gente fala de Deus coloquialmente, a gente corre o risco de profaná-lo. Ainda que a gente possa falar de Deus. Não está errado falar de Deus ou conversar sobre Deus, porque é a nossa linguagem humana. Mas o risco é exatamente a profanação. A diferença do sagrado é o profano. É o profano. E o profano é o que é banal, é o que é vulgar, é o que não tem muito sentido, é o que não tem muito valor, é o que tanto faz, tanto fez. Não, eu não ligo muito para isso, isso não tem muita importância. É algo profano, é algo... Pode brincar, pode xingar, pode fazer uma paródia, pode fazer brincadeira. Agora, ninguém vai falar mal de Nossa Senhora na minha frente. Eu não vou deixar. Não na minha frente. Eu exijo respeito à nossa mãe, à minha mãe, a mãe de Deus, a mãe da igreja. É como falar da minha mãe, a terra, muito pior. Então, quando a gente quer xingar alguém, a gente xinga a mãe dessa pessoa, e essa pessoa tem todo o direito de defender a honra da sua mãe. E nós vamos até ver no final o quanto nós temos o dever também de guardar o bom nome dos outros. Certo? Bem, para acabar essa primeira parte, quais são as formas de abuso aqui no item 5? Portanto, as promessas vãs, a blasfêmia e as pragas. Que eu vou explicar depois com mais calma a partir da página 3. Virem, por favor, o plano. A segunda seção do catecismo, nessa parte do segundo mandamento, é intitulada O Nome do Senhor Pronunciado em Vão. E se a primeira parte se dedicou à virtude da religião, à virtude da reverência, da adoração, do temor, a segunda parte está ligada à integridade na palavra, à retidão da palavra. Jurar por Deus é invocar a veracidade divina como garantia da própria veracidade. Veja, eu acabei de lembrar que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o sumo bem. Tudo que é bom participa da bondade de Deus. Todos os gestos nobres, São Paulo diz, tudo que é honrado, tudo que é reto, tudo que é limpo, é divino, é sagrado. Bons amigos se confraternizando, uma família se divertindo, se amando, se servindo, se ajudando, sofrendo junta. É sagrado, é divino, porque Deus está presente. E quando a gente jura, a gente está prometendo, empenhando a nossa palavra, dizendo que ela está em consonância com o nosso pensamento, com o nosso sentimento e com o que nós estamos vendo da realidade. E quando nós invocamos a Deus, nosso Senhor, como testemunha dessa verdade, Ele que é a própria verdade, nós estamos cometendo um ato de suprema gravidade. Por isso que a gente costuma dizer, juro por Deus, mesmo brincando. Eu lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos pela primeira vez, e ainda aprendendo inglês e me adaptando, eu escutava que os meus amigos falavam, my gosh, não my God, porque não se pode falar o nome de Deus. Então, um gesto de tentar proteger, usando my gosh, né, para não falar God, né, como se isso fizesse muita diferença na intenção, né, de simplesmente jurar por Deus. E vejam só, 1.2, na página 3, é ao Senhor teu Deus que temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Ou seja, a própria Sagrada Escritura nos ensina a servir a Deus, a temer a Deus e a jurar por Deus quando necessário. Por isso que o cristão, de fato, não precisa ficar jurando por Deus, nem deve. Porque como Jesus ensina, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. O resto procede do demônio, do maligno, que é o pai da mentira, e que é o mentiroso desde o princípio, é assassino desde o princípio, como vocês podem ver aqui no item 3. Porque se vocês lembram, o Sermão da Montanha, que é o novo Moisés, no novo Sinai,
E terá uma segunda montanha, na qual ele consumará o seu amor por nós, que é o Monte Calvário. Eu já aproveito para convidá-los no dia 10 de abril, quinta-feira, às 19h30, nós teremos aqui uma meditação sobre as 7 palavras de Cristo. Uma palestra que eu vou dar para vocês na próxima quinta-feira, e eu vou começar dizendo que Jesus tem 2 grandes lições, tem 2 grandes sermões, o da montanha e o da cruz. E, portanto, as bem-aventuranças que ele ensina no começo do Sermão da Montanha foram consumadas e realizadas pela performance e pelas palavras de Jesus na cruz. Aí ele manda bem-aventurados misericordiosos, e ele é pura misericórdia na cruz, invocando perdão aos seus algozes e perdoando imediatamente o ladrão arrependido. Tá? Então, no Sermão da Montanha, ele diz: ouvistes o que vos foi dito. Por exemplo, por Moisés, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, se olhardes com olhares cobiçosos as mulheres, já cometestes adultérios com ela em vosso coração. Ouviste o que vos foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se vos irritardes com os vossos irmãos e os chamardes de idiotas, raca, já cometestes homicídio no coração, já deixastes o ímpeto assassino potencial deflagrar. E ouviste que vos foi dito, não perjurarás. Não jurarás em falso testemunho, perjurar, subverter o juramento. Eu, porém, vos digo, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. O resto procede do demônio. Jesus está nos exortando a uma pureza de olhar em matéria sexual total. Os olhos são a luz do corpo. Se os teus olhos forem sujos, se os teus olhos forem entenebrecidos, obscurecidos, quão grande não serão as trevas no teu corpo? A expressão de Jesus é um circunlóquio retórico: se a luz que há em ti são trevas, ó, quão grande não serão as trevas. Jesus falava muito bonito, falava muito profundamente, e falava com essa linguagem dos profetas, né? Essa linguagem circunloquial, né? Ora, o teu sim é sim, o teu não é não. Você não fica mentindo, você não fica contando fofoquinha pela esquina. Ah não, porque para ele eu digo isso, para aquele eu digo aquilo outro, e para ela eu vou dizer outra coisa, e depois eu tenho que, caramba, o que eu disse para o Marcelo mesmo? Não, para o padre eu falei aquilo outro. E tem gente que fica colecionando mentiras com cada pessoa, por vaidade, ou por manipulação, ou por qualquer outro motivo, contando história, história de pescador, né? Inventando história para se exibir, ou para chamar a atenção, ou então para manipular, para ter um pequeno poder. Não, eu sei aquilo ali, ele me disse aquilo ali, e me conta, então e aí? Então fica, não, a linguagem reta, como um olhar limpo, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. A gente associa essa bem-aventurança à matéria sexual, mas a pureza, no contexto do Levítico, é o que está limpo do pecado em geral. Um pensamento puro não é só o pensamento que não está contaminado por assunto sexual, mas é um pensamento que está ligado à realidade, à verdade, que não se preocupa com a mentira, com o erro, que não instrumentaliza o poder supremo da palavra para mentir, para enganar, para ocultar, mas para falar com todas as letras. Então, essa é uma das passagens que me parecem das mais extraordinárias do Evangelho. Que teu sim seja sim, que teu não seja não. O resto procede do demônio, que é o pai da mentira, que engana, que mente, que é astuto. Lembram? Gênesis 2, a serpente era o mais astuto dos animais, o mentiroso, enganador, solerte, oblíquo, não olha de frente. Se vocês já viram o Rei Leão, uma das coisas que mais me impressionou quando eu fui analisar filosoficamente, é que o Mufasa, o pai do Simba, é majestoso, ele sempre olha reto, ele tem um peito aberto e ele olha as pessoas de frente, ele sempre acolhe assim. Já o Scar, que é a serpente, está sempre assim, ele nunca olha ninguém de frente, ele está sempre serpenteando, e sempre indo pelos lados, sempre oblíquo, né? É uma figura claramente diabólica, marcada, né? Ferida, né? Scar, que é a marca. Então, e claro que o Mufasa é figura de Deus Pai, né?
e que dá a vida, de Jesus que dá a vida para salvar o filho. É um belo filme, o Rei Leão, na minha opinião. Então, o item 2, a gravidade do perjuro e do falso juramento, ou testemunho, invocando a Deus para mentir, que remete diretamente ao 8º mandamento. A gente vai ver com calma a estrutura lógica dos 10 mandamentos, que, como eu adiantei, depois de proteger a linguagem sagrada e o tempo sagrado, no 2º e no 3º mandamento, parte para a 2ª tábua, de honrar a fonte da vida, de proteger a vida e não matar, de defender a propriedade dos outros, fruto do seu trabalho legítimo e honesto, proteger a verdade da comunicação e proteger o desejo desenfreado pelas coisas dos outros, com destaque às mulheres dos outros. A 9º e 10º mandamento. Tem uma lógica, um arco muito perfeito nos 10 mandamentos, que são o texto legal mais influente de toda a história, sem nenhuma comparação. E até hoje, em tese, obedecido por judeus, cristãos e muçulmanos. É a condição da liberdade humana. Um homem só é livre se obedecer os 10 mandamentos. Se o homem não obedecer os 10 mandamentos, ele é escravo de algum elemento da terra. O homem livre obedece conscientemente e livremente os 10 mandamentos e os ama e se lembra deles, como no Salmo a gente sempre recorda, meditar a palavra de Deus. Primeiro Salmo: feliz aquele que medita a palavra de Deus e a reflete noite e dia sem cessar. É como uma árvore plantada na beira do rio, dá frutos no tempo oportuno. Bem diferente é o destino dos iníquos e dos ímpios, que são zombeteiros, que ficam debochando da cara do justo. Eles colherão os frutos amargos no momento oportuno, ainda que muitas vezes pareça que eles estão à frente. Salmo é uma maravilha, e é uma síntese também do Saltério. 4. Não, vamos ler aqui o Catecismo da Igreja Católica, no item 2.1. Abster-se de jurar falsamente é um dever para com Deus. Como Criador e Senhor, Deus é a regra de toda a verdade. Quando você faz uma conta matemática verdadeira, de algum modo, você participa da verdade de Deus. Quando você dá um abraço sincero de afeto e carinho em alguém, você participa da bondade de Deus. Quando você olha com ternura, com amor a alguém, você participa da bondade de Deus. Uma coisa bela é bela porque Deus é belo. E uma coisa verdadeira, seja ela qual for, pode ser uma conta matemática ou uma estrutura geométrica, participa da verdade de Deus. A palavra humana está de acordo com Deus ou em oposição a Ele, que é a própria verdade. Claro que quando não há dolo, quando você erra uma equação matemática, você não trai a Deus, porque você só é ignorante. Agora, quando você sabe que o troco é 100, e você fala, não, o troco é 70, para embolsar 30, como Judas Iscariotes, que queria dizer, que achou aquele vaso de alabastro que quebraram, por amor a Cristo, valeria não sei quantos denários, acho que 40 denários, o evangelista diz, não é porque ele fosse generoso aos pobres e queria dar aos pobres, é porque ele era ladrão. É porque não valia aquilo ali, não. Ele ia dizer que valia aquilo ali e embolsar parte do valor. E claro que ele está traindo não só Jesus Cristo também, mas está traindo a Deus. Porque ele deu a faculdade de contar. Ele deu a faculdade de distribuir os 40 como 40. E não dizer que é 40 quando vale 30 e ficar com 10 para tergiversar. Então vejam a gravidade disso. Quando é verídico e legítimo, o juramento põe à luz a relação da palavra humana com a verdade de Deus. Veja como o catecismo é bem feito, bem escrito. Vou repetir. Quando é verídico e legítimo, o juramento põe à luz a relação da palavra humana com a verdade de Deus. O juramento falso invoca a Deus para ser testemunha de uma mentira. Deus é amor e Deus é palavra. O amor é o Espírito Santo e a palavra é Deus Filho. Eu falei isso na aula passada. Deus não ama acidentalmente e às vezes. Deus é amor.
Deus não fala ou pensa acidentalmente às vezes. Deus é a palavra. E por isso o amor é uma pessoa divina, que é o Espírito Santo. E por isso a palavra de Deus, ou o pensamento de Deus, é uma pessoa divina, que é Jesus Cristo. Logo, quando a gente subverte o amor, e quando a gente subverte a palavra, a gente atenta contra Deus. Atenta contra o Espírito quando subverte o amor, e atenta contra Cristo, que é a palavra de Deus, quando subverte a palavra. E por isso há um dom, dos 7 dons do Espírito Santo, que é fundamental, que é o dom do temor a Deus, que é um medo reverente a Deus, que é compatível com a piedade filial, que é compatível com o carinho e com o amor de Cristo, que nos ensinou a chamá-lo de Abá, de papai, de paizinho, de papi, mas que ao mesmo tempo sabe que Ele é o Senhor do céu e da terra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando a gente parafraseia na liturgia, os salmos, a liturgia é toda marcada pela linguagem bíblica. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu fico percebendo, isso aqui está na Bíblia, isso aqui é um salmo, está na cara, isso aqui é profeta Isaías, está na cara. Mesmo que a gente não cite com aspas no meio da liturgia. Então, a nossa proteção está no nome do Senhor. E não é o Senhor que construiu essa igreja, não é o governador que construiu essa praça, é que fez o céu e a terra. Então Ele é poderosíssimo. Ele pode naufragar o cosmos com uma cacholeta. O poder de Deus é manifestado no dilúvio, por exemplo, em que tudo pode ficar submerso, e não há nenhuma torre como a de Babel capaz de resistir a esse poder. E o Senhor é o Senhor da vida, ou seja, e da morte. Todos nós temos um dia exato para nascer e um dia exato para morrer. Quem pode acrescentar um côvado da sua vida? O côvado é menos de 1 metro. Você não vai, pode ter a medicina que for. Medicina é uma coisa bela e divina. Jesus era um médico. São Lucas era médico. O nosso amado médico, Lucas, de São Paulo. Né? Mas o dia da morte é o dia da morte. E quem decide isso não são os médicos. Os médicos lutam por perpetuar a vida com saúde. Isso é bom. Mas no dia em que... hoje faleceram 2 crianças de menos de 1 semana. E um pai que perde um filho pequeno precisa repetir como Jó. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque Jó não perdeu um filho, perdeu 7. E Jó não perdeu uma coisa, ele perdeu tudo. E não blasfemou a Deus, não maldisse a Deus, não desdenhou de Deus, não perdeu o temor a Deus. Jó é um homem do temor a Deus, por isso é um homem justo, e pouquíssimas vezes na Escritura se chama alguém de justo. No Antigo Testamento só José, do Egito, é chamado de justo, Jó é chamado de justo, e José de Nazaré é chamado de justo, pai de Jesus. Então, a gente tem que ter consciência que tudo depende de Deus. Nele somos, estamos, nos movemos e existimos, como diz São Paulo. Porque Ele é o próprio ser, Ele é o Senhor da vida. Já expliquei a blasfêmia aqui no item 4, na página 3, que é o uso ofensivo contra Deus e o sagrado, por zombarias, palavrões, paródias, em relação a palavras sagradas, desdenhar do estado religioso, desdenhar do sacratíssimo estado sacerdotal, desdenhar do celibato apostólico, da vida consagrada em geral, daqueles que se dedicam a Deus, dos movimentos da igreja. Eu já falei do Santo Padre. Tudo isso envolve ofensa ao 2º mandamento. Tudo isso envolve, a gente não pode jamais falar mal de ninguém da igreja, sob nenhuma hipótese. Se alguém acende uma vela,
a gente nunca deve apagá-la. Independente do tamanho da vela, da cor da vela, do local da vela, é o modo que aquela pessoa encontrou de louvar a Deus, é o modo dela. E se estiver dentro da unidade da igreja, é muito bem-vinda. O nosso Deus é um Deus de amor, de unidade, de fraternidade, não de rivalidade, de competição. Ah, mas esse jeito aí também é diferente, isso aqui eu não gosto, mas aquele ali é melhor ou pior. Isso é uma ofensa, porque ali está sendo invocado o nome de Deus. Pode não ser o seu carisma, pode não ser a sua tradição, pode não ser a sua piedade, mas o nome de Deus está sendo invocado. O nome do Senhor está sendo invocado. Né? 5. Mais uma citação do Catecismo na página 3. A discrição em recorrer a Deus na linguagem caminha de mãos dadas com a atenção respeitosa à sua presença, testemunhada ou desprezada, em cada uma das nossas afirmações. O mesmo vale quando a gente está no templo, em que a presença real de Nosso Senhor na Eucaristia nos deve deixar respeitosos, concentrados. A gente não pode bater papo furado dentro da igreja. A gente não pode contar piada dentro da igreja. A gente não pode falar coisas totalmente coloquiais dentro da igreja, porque o Senhor está presente. Aqui é um lugar sagrado, aqui é um lugar de adoração, de veneração, de consagração do corpo de Cristo. A gente sai na praça, a gente faz isso, no salão paroquial. Por isso que quem já foi meu aluno sabe que eu brinco muito em sala de aula. Mas aqui não cabe. Aqui no máximo uma coisa ou outra, porque o Nosso Senhor está aqui, eu me sinto até mal de estar de costas para Ele. Então eu preciso manter uma compostura, eu preciso manter um porte respeitoso, porque Ele está presente. Da mesma forma que quando eu falo dEle, eu também devo respeitar. Bem, para concluir, na página 4. O Catecismo intitula a terceira parte dessa sessão, o nome cristão. No sacramento do batismo, nos é conferido um nome. Que nome vocês, pais e padrinhos, indicam a esse filho? Assim que ele será chamado, assim que ele será designado pela comunidade. E esse nome é consagrado no nome de Deus. E por isso nós nos tornamos cristãos, nós somos assimilados ao corpo de Cristo com um nome. Com um nome que é santificado pelo nome de Deus. Porque é nomeado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que nós batizamos, por exemplo, Tomás vai nascer em 15 dias. Ele será batizado, Tomás, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O seu nome será incorporado ao nome de Cristo. Certo? Então a gente tem uma reverência também ao nosso nome de batismo. O nome do Senhor santifica o homem. Começamos e terminamos o nosso dia, nosso trabalho, em nome do Senhor. Daí a dignidade do nosso nome de batismo, recebido no batismo, porque somos chamados cristãos porque pertencemos a Cristo. Então, além de sermos chamados com os nossos nomes próprios, também temos como que um título, que é o título de cristão. E esse é um título sagrado, é um nome sagrado também, que está incorporado a nós desde o batismo. É como se eu pudesse me valer do título político de brasileiro. Eu também tenho o título político de cidadão. Eu tenho direito ao voto. Eu tenho direito à liberdade de expressão. Eu tenho direito à liberdade de associação. É um título que me cabe. É uma prerrogativa, é um direito que me cabe. Porque eu sou cidadão brasileiro. Então, como cristão, eu também tenho direitos e deveres na ordem canônica, na vida da igreja. Certo? O compromisso de viver de acordo com esse nome é ser testemunha de Cristo no mundo. Os cristãos começaram a ser chamados como tais em Antioquia, exatamente porque viviam como outros cristos, porque queriam perpetuar a presença de Cristo no mundo.
Os santos que nós usamos para nomear os nossos filhos, por exemplo, o meu quinto filho chama-se Tomás, chamar-se-á Tomás, porque eu tenho muita devoção por Santo Tomás de Aquino, né? A minha primeira filha se chama Maria, é claro, porque o nome de Nossa Senhora é o nome mais belo que existe. A minha segunda filha se chama Isabel, porque eu tenho muita piedade por esse segundo mistério gozoso da visitação, em que Santa Isabel saúda como mãe do Senhor, Nossa Senhora, e assim por diante. Quando a gente escolhe isso, o nome de um santo, nós queremos que os nossos filhos sejam santos, como aqueles são santos, porque isso dá glória a Deus, porque isso reverencia a Deus, e porque se alguma coisa tiver que ensinar a minha filha, é que o doce nome de Maria merece ser pronunciado e saboreado tantas vezes quantas possíveis. Maria ou Jesus, que nós não costumamos usar por ser sagrada. É estranho alguém que se chame Jesus, existe, mas não pertence à tradição católica nomear as pessoas de chamá-lo de Jesus, porque é o nome de Deus, né? Então, São João Crisóstomo dizia que os cristãos devem viver do modo digno do nome que carregam. Quem está dizendo isso é um João, né? Quem está dizendo isso é João, que tem o nome do apóstolo que Jesus amava, que recebeu Nossa Senhora aos pés da cruz, que é um dos mais belos nomes, porque é o apóstolo que recostou a cabeça no peito de Cristo, que escreveu o quarto evangelho, que escreveu 3 cartas, que escreveu o Apocalipse. E olha que interessante essa passagem do catecismo, citando um cânone do Código de Direito Canônico. Cuidem os pais, os padrinhos e o pároco, para que não se imponham nomes alheios ao senso cristão. Nomes muçulmanos, nomes orientais, nomes pagãos, nomes da mitologia grega. Isso não é natural. Você nomeia o seu filho de Zeus. Você nomeia o seu filho de Baco. Você nomeia o seu filho de Apolo. São deuses pagãos. Você nomeia o seu filho de Ísis, de Osíris, ou de Nilo. São nomes egípcios, pagãos, não pertence ao senso cristão isso. Então pode ter uma dimensão, de algum modo, blasfematória. 3.3. O patrocínio de um santo oferece um modelo de caridade e um intercessor seguro. Então é claro que quando a gente nomeia um filho com o nome de um santo, a gente está, de algum modo, invocando a intercessão e o patrocínio do santo ao nosso filho. 4. Por fim, Deus nos chama pelo nome. Eu sempre lembro dessa passagem que me comove muito, quando Maria Madalena, que chorava aos pés da cruz, junto com Nossa Senhora, com Maria de Cleofas, com João, vai cedo embalsamar o corpo de Cristo e não o encontra, e é surpreendida por quem ela pensa ser o jardineiro, e ela diz: Senhor, se sabes, me dizes onde levaram o corpo. E Nosso Senhor diz: Maria. E ela, ouvindo o seu nome, do modo como Jesus o pronunciava, o entonava, provavelmente o olhar, percebe que é Nosso Senhor e fala: Rabone, mestre, que era o modo como ela o chamava. Ou seja, o nome revela a intimidade com a sua entonação, com a sua gesticulação, a afinidade, a amizade. Jesus exorcizou 7 demônios dela. Ela é a penitência, ela é a conversão possível. Então a gente também tem o dever de honrar o bom nome das pessoas. A gente não deve falar mal de ninguém. Não é cristão falar mal das pessoas, fofocar, difamar, injuriar, muito menos caluniar, muito menos passar adiante. A gente tem que interromper quando vier uma fofoca, quando vier uma calúnia.
A gente não pode jamais dar continuidade, dar vazão às difamações. Jamais. Nosso padre, São José Maria Escrivá, dizia: quando não puder louvar, cala-te. Quando não puderes louvar, cala-te. Porque não vale a pena falar mal de alguém. Falar que sempre é um veneno que se multiplica. Quando a gente passa adiante uma fofoca, uma calúnia, a gente a multiplica, e o dano e o estrago ao nome de uma pessoa, a reputação de uma pessoa, é tremendo. Então, com isso a gente encerra esse segundo mandamento. Eu espero que vocês estejam percebendo aos poucos o quanto é profunda essa reflexão. Às vezes a gente pega o primeiro, o segundo, o terceiro mandamento e os resume em 5 minutos e fala assim: mas isso aqui é rápido, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar santo nome de vão, guardar o domingo de dias santos, e pronto, dá no mesmo, é igual, é rápido, não tem muito o que dizer sobre isso. E eu juro para vocês que eu estou sendo sintético e sucinto, porque quando a gente pega os trabalhos de São Boaventura, ou de Santo Tomás, ou de Santo Agostinho, que se detiveram sobre os mandamentos, porque os mandamentos são um dos textos mais relevantes de toda a Escritura. Por isso que a nossa vida moral se baseia neles. Então eu espero que vocês levem esse plano, meditem, reflitam. Aqueles que estão preparando a sua confissão de Quaresma, levem em conta o poder e a força das palavras. E se houver perguntas, eu estou à disposição. Muito obrigado. Tem uma pergunta ali. Boa noite, professor. Eu quero dizer da gratidão de estar participando desse evento assim. O meu coração, ele assim, tem questionamentos, entendeu? No dia a dia, em tudo que a gente passa na vida. Eu estou com 53 anos. Então, eu gostaria que o senhor falasse o seguinte, a respeito, o senhor falou todo um lado, mas na história, inclusive vários personagens que o senhor falou, vamos dizer assim, o rei Davi, ele matou, né? Moisés era general do Egito, também matou. E, assim, seja por instrumento, autorização de Deus, mas eu queria compreender isso. O dilúvio, houve morte, né? Noé foi avisado 4 anos antes para poder providenciar a arca. E o próprio Mar Vermelho também ceifou vidas. Eu queria compreender, assim, porque tem esse mandamento, não matarás, mas tem a questão de estar a serviço de Deus, como uma questão de, talvez, de legítima defesa. Como funciona isso? Como a gente pode, o que o senhor pode falar para que eu tenha uma compreensão nesse sentido? Muito grato. A sua pergunta, Paulo, qual é o seu nome? Carlos. Carlos, é muito boa e muito desafiadora. Primeiro, a revelação não cabe na nossa inteligência. Se coubesse, nós não precisaríamos de fé. Seria apenas uma doutrina humana, uma filosofia, que nós possamos simplesmente entender. Se ela coubesse na nossa mente, como a matemática cabe na nossa mente, a gente pode estudar muito matemática e entender todas as leis matemáticas. O que Deus nos revelou está acima da nossa capacidade racional de compreensão. Por isso que a gente precisa da fé. O profeta Isaías diz, a certa altura, se não creres, não compreendereis.
Ou seja, acreditar permite compreender num segundo momento. Por isso, há muitas passagens na Sagrada Escritura que são escandalosas, que são difíceis de serem equacionadas, como estas que o Senhor disse. Mas, em segundo lugar, preste atenção, tudo que você mencionou é do Antigo Testamento. E você corretamente contrastou esses acontecimentos de morte no dilúvio, no Mar Vermelho, de Moisés e de Davi, tudo correto que você falou, com o mandamento do próprio Antigo Testamento, não matarás, que é o 5º mandamento. Você está certo. Mas isso se torna ainda mais grave quando nós comparamos com o Novo Testamento, em que nosso Senhor não só não mata, mas doa a sua própria vida e nos ensina um caminho de promoção da paz, pela renúncia, pelo sacrifício, pelo sofrimento, pelo perdão. E de fato isso torna muitas vezes o Antigo Testamento difícil de ser equacionado. A explicação mais razoável que se tem disso, a meu ver, é o fato de que Deus foi didaticamente se revelando à humanidade que foi contaminada pelo pecado. Então, a gente vê que o ato de desobediência de Eva, primeira desobediência do demônio, que foi precipitado, a gente aprende isso no livro derradeiro da Bíblia, que é o Apocalipse. E quando a gente encontra a serpente em Gênesis 3, a gente reencontra em Gênesis 12 como a antiga serpente, que quer abocanhar o filho da mulher gestante, que é a Nossa Senhora, a mulher revestida de sol, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, depois que Eva pecou, há uma série de consequências que escalam a violência, a inveja, o ressentimento. Caim mata Abel, e depois Jacó engana Esaú, Labão engana Jacó. Então há uma série de enganos, engodos, mortes, você tem razão, homicídios. O povo, enquanto Moisés está recebendo os 10 mandamentos, o povo está adorando um bezerro de ouro. O povo sai do Egito, mas o Egito não sai de dentro do povo. Então, todos pecamos, exceto nosso Senhor e Nossa Senhora. Todos temos culpa. E todos somos assassinos potenciais. Como somos mentirosos potenciais, como somos adúlteros potenciais, como somos invejosos potenciais, se é que não somos tudo isso em ato, não só em potência. E o antídoto a esse pecado que nos domina, a todos nós, inclusive a Davi, que adulterou e assassinou, e que depois se acovardou para punir o seu filho, os seus 2 filhos, gerando uma confusão no seu reino. O próprio Moisés, que não entrou na terra prometida, porque não confiou suficientemente em Deus, como Josué e Caleb. Então, Deus vai nos ensinando, para e passo a passo, lentamente a sua vontade, até que a revela plenamente em Cristo, que é o próprio Deus. E por isso, para nós, é muito claro o quanto Davi é errado, o quanto Moisés é errado. Embora tenham sido escolhidos por Deus, Abraão entregou a sua esposa como irmã ao faraó. Depois a sua esposa lhe entregou a escrava, porque era estéril. A gente está falando dos grandes patriarcas, Abraão e Sara. Pecaram, né? Não se fala muito de Isaac e de Rebeca, mas Rebeca ajudou o seu filho a enganar o pai, que é Jacó. Então, a mentira, o engodo, o assassinato, o adultério. Esaú andava atrás das mulheres hetéias, das prostitutas. Então, todos nós estamos submetidos ao pecado. Esse é o pressuposto básico da Bíblia. E nós não conseguimos, pela nossa própria força, expurgá-lo da nossa vida. Nós precisamos da graça. Nós precisamos da humildade.
Quando Davi pecou e compôs o Salmo 50, o Miserere, ele diz: o pecado está sempre à minha vista. Porque ele se tornou uma alma penitente. Não quer dizer que ele não pecou depois daquele grande pecado, mas quer dizer que agora ele reconheceu com profundidade a sua miséria. E como Santo Agostinho diz, a misericórdia de Deus veio ao encontro da minha miséria, mas só quando eu reconheço a minha miséria, como bom ladrão do lado da cruz, que foi canonizado, por assim dizer, que foi salvo de imediato, diferente do outro ladrão, que desdenhou, que blasfemou, que ironizou nosso Senhor. Então, o Antigo Testamento nos mostra a humanidade ainda desassistida da graça de Cristo, que mata, e ao mesmo tempo de Deus que vai tentando conter e compor essa sociedade ainda muito paganizada, politeísta, idólatra, assassina. Por exemplo, eu vou dar um exemplo importante. Moisés permitiu no Deuteronômio, não nos 10 mandamentos, que se desse uma carta de divórcio às mulheres. E os saduceus querem confundir nosso Senhor, porque havia também uma norma no Levítico de que se o meu irmão falece, eu tenho a obrigação de esposar a minha cunhada para dar descendência ao meu irmão. Ela se torna como que automaticamente a minha esposa. Eu ocupo o lugar do meu irmão. E os saduceus dizem: mas se forem 7 irmãos falecidos, o que não era tão extravagante, porque era uma sociedade em que se morria mesmo, que havia guerra, e a mulher vai passando de irmão a irmão. No reino dos céus, os saduceus não acreditavam na ressurreição. E Mateus é muito claro de dizer logo no começo. Eles estavam só brincando com a cara de nosso Senhor, que aproveita, como todo homem sábio, para ensinar a todo momento, né? A todos. E diz: no céu nós seremos como os anjos, não se casam nem se dão em casamento. Moisés permitiu a carta de divórcio pela dureza do coração. Mas no princípio não era assim. Ele pode falar o que era do princípio, o que era desde o princípio, porque ele é o verbo desde o princípio. Então a gente precisa purificar o nosso olhar, purificar a nossa vida e a nossa percepção pelo padrão elevadíssimo de Cristo. E a Bíblia, e veja como a igreja é honesta, preserva esse processo de conversão, que vai até Pedro, até Judas, até todos aqueles covardes, com todo respeito aos santos apóstolos, que não estavam ao pé da cruz, como Nossa Senhora, que é a grande exceção da humanidade decaída, porque a serpente não se sobrepôs a ela, porque a serpente não a alcançou, não a amordaçou, não a abocanhou. Ela foi preservada, livre de todo o pecado, como Imaculada Conceição. Esse é o dogma da Imaculada Conceição de Maria, que nós comemoramos no dia 8 de dezembro. Então, fora Maria e Jesus, todos nós somos como Davi. Todos nós somos como Moisés. Basta a gente abrir o jornal policial, ou ir numa cadeia ou no fórum, e a gente vai ver assassinatos acontecendo todos os dias. Mas o que Jesus nos ensina é que é no coração que está a origem do assassinato, a origem da inveja, a origem da cobiça. Por que Davi matou Urias? Porque desejou Betsabeia. E por que ele desejou Betsabeia? A gente pode especular. Enquanto todo o exército está na guerra, ele está ocioso no seu palácio, passeando no seu palácio, até que se depara, não guarda vista, não está ocupado. Então, hoje, quantas pessoas não perdem tempo e não acabam vendo o que não deveriam ver na internet? E ver é desejar, e desejar, se puder, é consumar. E depois que ele consuma o crime, ele quer corrigir, trazendo Urias de volta, e você conhece a história. E Urias, que é reto, que é nobre, embora se banqueteie com o rei, não deita com a sua mulher, porque não acha legítimo que os seus amigos estejam na guerra e ele esteja se refestelando com a sua mulher na cama. E Davi então decide matá-lo, dando uma carta para ele mesmo levar a Joabe, que é o general
que vai matá-lo. Então, depois do adultério, homicídio. 2 mandamentos. Que começou, o 6º mandamento e o 5º mandamento começaram pelo 9º mandamento. Não desejar a mulher do próximo. Desejou, depois cometeu adultério, depois cometeu homicídio. Então, sim, é o rei Davi, de fato. Jesus é filho de Davi, de fato. Mas, comparado com Nossa Senhora, comparado com Nosso Senhor, é um pecador como nós. Embora com uma dignidade, e nós temos que ter todo respeito e reverência ao pai Abraão, como se chamava, a Isaac, a Jacó, a José. Mesmo aos irmãos de José que quiseram vendê-lo, que quiseram primeiro matá-lo. Depois, não, é melhor a gente não matar, vamos vender. Mesmo esses são os grandes patriarcas de Israel. E a gente deve toda reverência e amor a eles. Que depois, 10 dessas tribos vão trair e vão desaparecer no reino de Israel, que é o reino do norte. E o reino do sul, que é o reino de Judá, das tribos de Judá, Benjamim e Levi, vão sobreviver. E depois vão ser exiladas e sobrevivem no exílio. Ou seja, é possível permanecer santo no meio de um mundo pecador. Porque o mundo pecador, quando São João fala na primeira carta, que tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, que este mundo é dominado pelo mundo, pelo demônio, pela carne, a situação normal ou esperada é o pecado. Por isso tantos crimes e tanto sangue. E a solução é a cruz de Cristo. É renunciar ao pecado, é renunciar ao mal, ainda que seja necessário sofrer o mal e afogá-lo na superabundância de bem, como diz São Paulo. Isso exige fé, e exige esperança, e exige caridade. Você pode estudar quanto queira, como eu estudo muito todos os dias, e como toda a tradição intelectual da igreja procurou razões, porque a gente tem um mecanismo de busca de razões, a gente quer entender por quê. Eu adoro essa fase infantil do porquê, né? Que é totalmente filosófica, mas diante da verdade de Deus, não há uma resposta fechada. Poderia continuar dando exemplos, explorando a própria Sagrada Escritura. Aliás, em geral, a exegese da Bíblia é isso, é interpretar todos os acontecimentos, que são muitíssimos, pela cruz de Cristo, que é loucura para os pagãos que procuram sabedoria e escândalo para os judeus que procuram sinais. E nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. É isso que diz São Paulo aos Coríntios. São Paulo era um filósofo, São Paulo era um teólogo, que tinha resposta para tudo, na letra da lei. Mas isso, embora esteja também previsto na letra da lei pelos profetas, esse é o cordeiro esperado, esse é o cordeiro que o anjo falou a Abraão que seria providenciado para promover a paz. Esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Embora haja muitas razões bíblicas para crer em Cristo, ainda assim há um campo de insondabilidade, de imperscrutabilidade, que depende da fé. E diante desse mistério, a gente faz 2 coisas: se ajoelha e cala, e adora, e venera um pedacinho de pão, que os nossos olhos percebem ser um pão, que a nossa boca saboreia como um pão, mas que o nosso espírito nos revela ser a Eucaristia. É o mistério que consuma a nova aliança, que por sua vez revela a antiga aliança. Santo Agostinho dizia que o Antigo Testamento está escondido no Novo Testamento e o Novo Testamento revela o Antigo Testamento. É isso. Sem Cristo, eu tenho um livro chamado O Antigo Testamento com e sem Cristo. É impressionante como sem Cristo o Antigo Testamento fica totalmente insondável, totalmente incompreensível. Que é o caso dos judeus, né, que só tem o Talmud para interpretá-lo. Não sei se tem mais alguma pergunta por escrito. Como podemos educar os outros, especialmente os jovens, para entender e praticar o respeito pelo nome de Deus em uma sociedade cuja linguagem é vulgar e blasfema? Tudo começa
por nós. Eu vou usar a primeira pessoa e vocês também a usem. Tudo começa por mim e ao mesmo tempo por vocês. Quando a gente fala nós, a primeira pessoa do plural, ou o povo, ou a sociedade, ou o Estado, ou as leis, são abstrações que tendem a nos eximir da responsabilidade individual de fazer a diferença. Tudo começa por cada um de nós, por exemplo, ao formarmos uma família, como esta belíssima e exemplar família que está saindo agora. Que é a responsabilidade de cada um, da Maica, do Arthur, que vão decidir ter uma linguagem reta, ter uma linguagem sã, ter uma linguagem boa. E eu conheço os seus 5 filhos, sendo que o mais novinho não fala. Mas os outros 4 que já falam, muito provavelmente, embora a gente não possa garantir, porque a liberdade é inexorável, não terão uma linguagem chula, não terão uma linguagem irreverente. Aprenderão da boca da mãe, que é piedosa, e da boca do pai, que é piedoso, a honrar o santo nome de Deus, a honrar o santo anjo da guarda, porque rezam o anjo da guarda, porque rezam o terço, porque vêm à missa todos os dias, e porque procuram fazer a diferença. Então, quando a gente pensa nos jovens, pensa primeiro nos filhos, nos alunos, a gente pensa em dar um exemplo próprio. É muito comum dizer como Adão foi Eva, e como Eva foi a serpente. A gente pode culpar é muito fácil a gente pensar numa pergunta dessa e dizer assim, a culpa é da televisão. Na minha época, a culpada foi a televisão. Agora a culpada, o bode expiatório é a internet. As redes sociais, a culpa é do Instagram. Não dá como a gente vencer o Instagram, a culpa é do YouTube. A culpa é do Felipe Neto, a culpa é dos influenciadores. A culpa é de quem, de algum modo, manipula. Não, a culpa é minha. O que eu posso fazer diante disso? Eu posso ter filhos, quantos Deus mandar, e educá-los, com toda a minha alma. E os meus filhos, eu espero, serão feixes de luz no mundo. Farão a diferença. E depois a minha esposa, e as minhas funcionárias, e o meu pai, e o meu irmão, e o meu próximo. Jesus não falou assim, vamos fundar uma ONG internacional e cuidar da fome da África. Ele não falou isso. Ele falou o samaritano que viu aquele homem espancado ali, no seu lado, na esquina. Quem está mais próximo de nós? A nossa família. A gente pode ter um movimento paroquial, pode ter um movimento importante de apostolado na igreja, mas se em casa a gente não estiver conseguindo santificar o lar, a esposa, os filhos, depois, no meu caso, eu tenho alunos, muitos alunos, graças a Deus, eu tenho que ajudá-los. A minha linguagem tem que ser reverente, tem que ser respeitosa, tem que ser boa, eu tenho que dar o bom exemplo. Por isso, São José Maria Escrivá dizia que essas crises mundiais, meus filhos, não vos assusteis, são crises de santos, da falta de santos, porque se cada um de nós assumir o seu nome de cristão, do batismo, como eu expliquei na aula de hoje, certamente haverá uma revolução de amor. Essa revolução que Cristo queria quando disse, eu vim tocar fogo na terra, e o que eu quero senão que ela arda, que ela queime. Então, em primeiro lugar, usando uma linguagem correta, reverente, uma linguagem nobre, reta, honrada, dando dignidade às situações, dando dignidade à profissão, à família e também, claro, à religião. É assim que começa. E claro, se a pessoa tiver um cargo importante, se a pessoa tiver muita influência, se ela tiver muitos próximos, ela terá mais impacto, mas não é isso que Deus vai julgar, hein? Deus não vai contar quantas pessoas se converteram. Deus vai contar se você atualizou maximamente o seu potencial apostólico. Se você deu tudo de si. O tamanho do seu coração eu não sei, só Deus sabe. Nem você sabe o tamanho do seu coração. Mas ele tem que ser repleto de amor. Graça plena. A gente tem que encher o nosso coração de amor. E a nossa linguagem vai ser condizente a esse amor de Deus que nós temos no nosso coração.
Criar apelidos como o cara lá de cima, meu chegado no céu, brother, nazinha para Nossa Senhora, é blasfêmia ou não há um descumprimento do segundo mandamento? Certamente é um caso típico de blasfêmia. Muito boa essa pergunta. Quando nós chamamos Nossa Senhora de nazinha, quando nós chamamos Deus de o cara lá de cima, de brother, a gente está claramente tornando essa relação horizontal. A gente está tornando essa relação totalmente vulgar, como de um vizinho chegado assim. Você não vai se ajoelhar para um brother. Você não vai se ajoelhar para o cara lá de cima. Você não vai ter temor da nazinha. Com todo respeito, que é o nome de uma tacacazeira da esquina. Nazica. Você não vai temer a tacacazeira. Porque ela não é senhora da vida e da morte. O brother, o bro, o chapa, o camarada, não é temível. E quando você usa essa linguagem, o cara lá de cima, meu chegado do céu, você está profanando o nome sagrado de Deus. Veja como a liturgia é a escola da fé. A liturgia é a escola da fé. A igreja sobreviverá enquanto a liturgia estiver intacta e protegida. Tá? A liturgia fala assim? Claro que não, óbvio que não. Quem fala assim não tem fé, nenhum santo fala assim. A Xuxa fala assim, o cara lá de cima. Não é verdade? Ela é santa? Que eu saiba, não. Que me conste, Deus sabe. Mas não me consta que ela seja um modelo de santidade. Um modelo de piedade, um modelo de temor a Deus. Então, não é ela, embora ela tenha influência e vá responder gravemente pela influência que tem. Diante de Deus, não sou eu que devo julgá-la, não julgueis e não serei julgado. Não estou aqui para julgá-la, mas eu estou aqui para dizer que claramente isso não é piedoso. Por que alguns profetas no Antigo Testamento não são chamados de santos ou são? O que significa essas nomenclaturas? São Moisés? Essa pergunta é boa também. Eles são santos, hein? Eles estão no céu. Por exemplo, a gente sabe que Moisés e Elias estão no céu porque Pedro, Tiago e João os viram transfigurados com Cristo. Na parábola do rico, Epulão e de Lázaro, o rico aparece distante, abissalmente distante de Lázaro, o leproso, o pobre que está no céu, com o pai Abraão. Então a gente sabe que o pai Abraão está no céu. Só que não é da nossa tradição chamá-los de santos. Eles foram santificados por Cristo, eles chegaram ao céu por Cristo. Quando Cristo desceu à mansão dos mortos, ele resgatou aqueles que tinham morrido antes dele e que de algum modo puderam ser redimidos pelo seu sangue, como é o caso de Abraão, Moisés, Jacó, Elias, os grandes profetas. Mas eles não são chamados de santos, não é da nossa tradição. Que só chama santos aqueles que foram santificados por Cristo depois dele. Como Santa Maria, como São Pedro, como São Tiago, como São Paulo, e assim por diante. É uma questão de nomenclatura e de tradição. Mas não quer dizer que nós possamos banalizar o nome deles ou que o nome deles não seja igualmente reverente. Abraão é um nome muito, muito, muito importante na tradição do Antigo Testamento, por exemplo. O Deus de Abraão. Por isso que, quando Deus se revela a Moisés, ele fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, o nome de Deus está muito ligado ao nome desses que são os patriarcas iniciais. Mais alguma? E mais uma ali. Legal esse jeito bem tecnológico de perguntar. E as letras são bonitas. Eu não poderia fazer isso aqui. Minha letra é pior que a letra de médico. Boa noite. Boa noite. Era para chegar no papel. Tem crescido um costume de chamar santos por apelidos. Bastante recente. Por exemplo, eu tenho uma amiga que chama Santa Teresinha de TT. Isso também se aplicaria ao caso de blasfêmia? Muito obrigado.
O santo não é Deus. O santo, quando a gente chama Santa Teresa, querendo distingui-la de Santa Teresinha, que é Teresa de Lisieux, da Pequena Via, que se sentia toda pequena, que se sentia pequenina, e quando a gente chama grande Santa Teresa de Santa Teresona, é uma forma talvez carinhosa e talvez não seja blasfêmia, mas aí esse modo íntimo, se ela tem uma intimidade com a santa, né? Por exemplo, eu me lembrei que São José Maria chamava o seu anjo da guarda de meu relojoeiro, porque o relógio dele quebrou e por mortificação ele não quis consertá-lo. E ele tinha muitos afazeres e ele precisava de algum modo estar atento com os horários, principalmente para cumprir o seu plano de vida espiritual. E o anjo da guarda lhe dizia, lhe lembrava, e ele o apelidou carinhosamente de meu relojoeiro, né? Meu pequeno relojoeiro, meu reloginho, alguma coisa assim. Meu relógio, enfim. E aí, claro que, vindo de um santo, com devoção ao seu anjo da guarda, aquele nome que ele deu nome, chamava o seu anjo da guarda de Mariano, tá? Para lembrar de Nossa Senhora, também. Nesse caso, a gente vê que não há a intenção de blasfemar. Agora, se a sua amiga chama Santa Teresinha de TT, no íntimo da sua oração, porque ela se sente cúmplice da pequena via espiritual, porque ela se sente devota e a ajuda na devoção, provavelmente não é blasfêmia. Mas o problema é tornar um santo que está no céu quase um cachorro. Esse aqui é o problema que a linguagem causa. Se ela chama Santa Teresinha de TT, sem perder a reverência por ela, tudo bem. É como eu chamar São José Maria de nosso padre, porque é o meu pai espiritual. Então é um apelido, é uma forma carinhosa, íntima, né, que os seus filhos o chamam, e não há nenhuma perda da reverência de um santo que está no céu e que intercede por nós. Você pode ver se as irmãs carmelitas de Santa Teresinha a chamam assim. Muito pouco provável. Santa Teresa, no Carmelo, é chamada de a Madre Teresa, até hoje, porque foi a madre reformadora. Então, a gente vê que tem uma reverência hierárquica maior, que ajuda a entender a autoridade dela, como reformadora do Carmelo, ou no caso de Santa Teresinha, que é doutora da igreja. E que é de uma profundidade e uma simplicidade estonteante. Então eu acho que depende, e eu teria cuidado com isso, com esses apelidinhos. Boa noite, Vitor, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, prazer estar aqui, agradecer a você. Prometo não tomar muito do teu tempo. Não, estou à disposição. Esse segundo mandamento talvez seja o que mais a minha avó falava para mim, né? Possivelmente para muitas pessoas, muitas crianças. A minha interpretação é só a parte final. O em vão é um conceito, às vezes, muito indeterminado, aberto. E aí, por não ser uniforme, a gente acaba não sabendo até onde ele é considerado em vão e até onde ele não é considerado em vão. Pela tua experiência, pelo teu estudo, como eu limitar isso? Porque, para mim, pode ser diferente totalmente de você. Até na tratativa com meu filho, até chamando a atenção de alguém, podem ser parâmetros muito diferentes, né, desse conceito que é totalmente determinado. Obrigado. Antes de responder, eu queria avisar, com autorização do diácono, que a nossa próxima aula não será na primeira quarta do mês de maio, mas na última quarta de abril. Eu estarei viajando na primeira semana de maio, então vai ser dia 30 de abril, nossa próxima, daqui a 3 semanas, por exceção. Bem, depois de tudo que eu disse, a casuística tem que ser resolvida na direção espiritual e no confessionário, com a ajuda de um bom confessor, de um bom diretor espiritual e com a formação da consciência. Porque vejam, uma vez que a gente está com a consciência bem formada e que a gente conhece esses critérios objetivos, que não é vulgarizar, não é horizontalizar, que não é tratar Deus como se fosse uma testemunha ociosa, que é ter reverência, o temor,
Aí a gente pode, se a nossa consciência despertar, a gente pode trazer para uma conversa espiritual, ou eventualmente aprofundar com base num livro. Mas eu tentei que esse conceito não fosse tão indeterminado assim. Deus é grave e profundo, logo o seu nome vale quanto pesa. É como a gente banalizar o nome amor. A gente usa a palavra amor em vão. Isto é amor. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Quando a gente fala eu te amo, no primeiro encontro com uma pessoa que a gente mal conhece, cujo sobrenome a gente ignora, a gente está tornando a palavra amor em vão. Quando eu falo eu amo brigadeiro, brigadeiro não é digno de ser amado. Nenhuma comida é digna de ser amada. A gente fala. A minha avó, talvez a tua também, quando a gente dizia adoro futebol, ela dizia só se adora a Deus. Não é verdade? É uma forma de... A gente usa por extensão a palavra adorar para uma coisa que a gente gosta muito. Mas é claro que a gente não adora o futebol. Embora alguns adorem. Embora alguns tornem o dia do jogo sagrado. Santo. Sacrossanto. Nem me convida para o dia do jogo, porque se vai ter jogo, é impossível que eu não vá. Eu conheço pessoas que vão para o jogo com febre, vão para o jogo literalmente doente, e que dizem, eu sou Paysandu doente, ou eu sou Remo doente, ou seja, eu amo tanto que eu sou capaz de dar minha vida, minha saúde, e é verdade. E aí, eu sou ateu no futebol, né? Eu sou Remo não praticante, eu sou Remo de IBGE. Então é como se eu não fosse, eu não sou digno de ser chamado remista. Um verdadeiro remista tem vergonha de mim, por isso que eu não me considero, literalmente eu nem tenho camisa. Agora, é bonito de ver a devoção de certas pessoas, pelo que não merece ser amável. Não merece ser amado. Como Chesterton diz, certas coisas precisam ser primeiro amadas antes de serem amáveis. Porque a gente as torna amáveis depois de amá-las. Nós não as amamos porque elas são amáveis, elas se tornam amáveis depois que são amadas. É assim que Deus nos ama. Nós não merecemos o amor de Deus, é graça, é gratuito. Então depois que a gente tem a nossa consciência formada e passa a depurar o amor a Deus e a sentir a presença de Deus com o seu santo nome, a gente começa a perceber a vulgarização numa conversa. Por exemplo, eu vivo da religião, eu procuro respirar a Deus, como São Paulo diz. Nele somos, estamos e nos movemos. Eu nunca estou longe de Deus em nada do que me acontece. Ao contrário, eu tenho que ser uma chama acesa que porta Deus, como outro Cristo. Que Cristo disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Eu tenho que temperar os ambientes e iluminá-los com o fogo do amor e o sal do amor que eu trago no meu coração. Por isso, se alguém começa a falar de religião, e eu percebo que é uma conversa meio política, meio econômica, meio vulgar, eu começo a achar que me incomoda. E ou eu saio, ou eu procuro reverter e dar uma dignidade maior à conversa. Provavelmente não é pecado, provavelmente a pessoa não tem intenção, mas ela olha para a religião e vê política. Ela olha para a religião e vê economia. Ela olha para a religião e vê dinheiro. Então, ela não está vendo o que é importante na religião, que é toda essa tentativa de estar com Deus, de falar de Deus como Ele quer ser mencionado. E aí, na dúvida, a gente conversa com quem tem mais experiência, com um bom diretor espiritual, e essa é a importância de fazer exame de consciência. Porque o exame de consciência é o momento em que a consciência é onde o Espírito Santo habita em nós, é o sacrário da consciência. A consciência pura e limpa é a voz do Espírito Santo em nós. A consciência não é a memória, a consciência não é a inteligência, não é o pensamento. É algo mais profundo que julga o pensamento, o sentimento, a ação em nós. Por isso que a condição de uma boa confissão é o exame de consciência, que nos dá contrição ou atrição. E aí, quando a gente se sente contrita, quando a nossa consciência pesa, aí a gente confessa. O sacerdote vai saber nos orientar. Na dúvida, a gente confessa. Porque é delicadeza de espírito isso. Existem breviários tradicionais esmiuçando cada um dos 10 mandamentos
na forma de um exame de consciência. Eu vou passar no grupo dos inscritos da Escola da Fé esse exame de consciência com base nos 10 mandamentos. Aí você vai ver que cada mandamento tem umas 10 ou 15 perguntas. Eu fiz essas perguntas de se eu falo por falar, se eu não presto atenção quando eu falo, se eu juro em vão. E aí a nossa consciência vai lembrando. Só que a gente não vai fazer exame de consciência uma vez por ano. A gente vai fazer todo dia, 2 vezes por dia. Então a gente vai ter o exame constante da nossa consciência e da nossa ação. E pedir a Deus que nos mostre onde erramos. Nesse caso específico, quando foi que tomamos o nome santo de Deus em vão.